Boa tarde para você que está aqui com a gente em mais uma semana, mais um Talk Coffee para você, com muitas coisas boas. E hoje, essa quarta-feira, metadinha, vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezão. Muito bem. E nesse mês de setembro, gente, quantas coisas, né? Já vivenciamos aí neste ano. E hoje nós vamos conversar e vamos partilhar e vamos falar sobre o fenômeno que foi o morango do amor. Você também experimentou? Pois é, gente. Como que essas modinhas que de repente aparecem na vida da gente, nas redes sociais, podem transformar a vida de muitas pessoas, né? Então, já nós vamos receber a Isabela Maciel, que é uma confeiteira, assim, ó, em tanto, aqui de Atibaia, que tem um lugar maravilhoso, e vai estar aqui com a gente para partilhar um pouquinho da vida dela, da história dela, dos desafios dela, e também vai compartilhar um pouquinho sobre esse fenômeno que foi do morango do amor. Tá? Então você fica aqui com a gente, tem alguma dúvida, tem sugestão, quer partilhar alguma coisa? Manda um WhatsApp aqui para o nosso programa, o 91485-1246, o 91485-1246. E eu quero agradecer também todas as pessoas que estão seguindo o nosso canal. Passamos de 1000, que alegria! Isso é muito bom, é sinal que realmente estamos fazendo a coisa certa, estamos no caminho certo e todos nós somos multiplicadores de coisas boas. Então, continua aqui com a gente, viu? E ela já está aqui, doutora Gisele Barbosa! Tudo bem, Gi? Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, gente. Muito bem, mais uma semaninha, né? Graças a Deus, Ana. Que bom, foi um dia produtivo? Foi um dia produtivo. Muito bem. Gi, hoje nós vamos falar de um assunto também que é importante as pessoas terem essa consciência, né? Dessa preparação aí da atividade, do exercício. Porque às vezes as pessoas não fazem, de repente começa a fazer e acha que é assim, né? Eu coloco lá uma legging e vou... Fui, né? Fui. Vou. E vou. E não é bem assim, né, Gi? Isso, Ana, a gente, graças a Deus, está tendo esse boom de atividade física Tá. no mundo, né? No Brasil, graças a Deus, que a gente quase não tem muito incentivo à saúde, né? A gente fica só na medicina preventiva. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. Atibaia, em si, é uma cidade que promove isso nos idosos, nas crianças, nos adultos. Isso é muito legal aqui também, gente. Então, assim, esse assunto é bombástico, é maravilhoso, e a gente está aqui para falar coisas boas para as pessoas começarem a fazer. E é legal, como você está falando, que as pessoas estão tendo mais consciência também, né, dessa atividade física, né? Sim. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para academia, mas eu estou andando. Isso, já ajuda. com certeza. Pelo menos ela está exercitando Com também. certeza. Né? E os cuidados que a gente deve ter. Então, você que está aí nos assistindo, hoje a doutora Gisele vai estar aí partilhando um pouquinho como que é importante a gente também se preparar, né? No antes, durante e o depois também de algum exercício, não é, Gi? Exatamente. Então, como que a gente deve se preparar para iniciar aí uma atividade física? Ó, vou começar uma atividade física, e aí? Antes de mais nada, sempre buscar um médico para fazer um check-up. Pode ser o médico do postinho, o clínico geral do seu plano de saúde, quem tiver ao seu alcance, faça um check-up geral. Um exame de sangue, um exame de urina, um exame de eletrocardiograma, para você ver se você tem essa condição inicial para começar esse trabalho de atividade física. Tá. Isso é o primeiro passo, É o primeiro né? passo. Que a pessoa deve ter essa consciência. E sempre começar por metas curtas. Então, por exemplo, vou caminhar um quarteirão. Um quarteirão. Nossa, consegui. E se elogiar, né? Consegui fazer um quarteirão. Vou caminhar 2 quarteirões, entende? Então, assim, nunca começar de uma forma agressiva, porque senão você pode se lesionar, você pode desistir da sua meta. Você fala, nossa, não consegui nenhum quarteirão, sabe assim? Então, faça metas possíveis, metas atingíveis, para que você não desista logo de cara. Né? Isso é muito importante, porque a gente tem que estar sempre se elogiando.
Então, assim, oba, consegui hoje eu consegui aumentar um quarteirão. Não, hoje eu mantive, mas pelo menos eu fui, sabe? Assim, consegui ir, sabe? Porque se a gente não consegue, não faz esse tipo de elogio, né? A gente acaba, aos poucos, se sabotando. Tá. Né? Que é a sabotagem, autossabotagem. E aí né? vem de encontro daquilo que a gente sempre fala, né? Dessa importância da sua autoestima, Do autocuidado, né? autoestima. Do autocuidado, da gente Exatamente. realmente se olhar, né? Exatamente. E persistir, né? Persistir, não desistir. É. Vão dar, aí outra coisa que pode fazer, por exemplo, por um tempo. Então, vou dar um quarteirão por uma semana. Legal, por meta, né? Por meta. Aí, então, na outra semana eu aumento mais um quarteirão. Então, vou andar 2 quarteirões por uma semana. Isso é interessante também. Então, você não colocar, tipo, cada dia aumentar. Você pode colocar por um período maior. Que aí o seu corpo vai se adaptando àquela Que situação. bacana, é isso mesmo. E os cuidados, doutora, que a gente deve ter no dia do treino? Muito bem. Então, antes de fazer o treino, você tem que sempre beber muita água. O ideal é pelo menos um copo d'água antes de fazer o treino. Certo. Né? A alimentação tem que ser uma alimentação leve. Não vai comer um toicinho, né? um torresmo, Feijoada. feijoada e sair fazer caminhada, fazer para correr. Você não vai conseguir, porque todo o sangue vai estar relacionado ali para digerir aquele alimento pesado. Né? Então tem que ser alimento leve, não ir em jejum jamais. Tá? Nossa, Não é pode ir em importante. jejum jamais, sempre se alimentar antes. Né? Então, a alimentação balanceada tem que ter carboidrato, fibras, vitaminas, né? E as proteínas. Tá. Então, se você raciocinar em cima desse balanceamento, carboidrato, fibra, proteína e vitamina, você consegue fazer alimentação pré-treino. Né? E sempre também, depois do treino, você tomar mais água. Então, assim, antes, durante, claro, com certeza, a mesma quantidade que você, dependendo do aumento, conforme Tá. for aumentando, você vai aumentando a quantidade de água. E depois, a mesma quantidade do início. Então, se você toma um copo d'água antes, tome um copo d'água depois. Mas se você tiver necessidade de mais, é porque você não tomou durante o treino. Entendi. Quando, estou com muita sede, é porque você não se hidratou durante o treino. Então, a sede é sempre sinal de desidratação, que a E gente o até corpo comentou. sempre fala, né? O corpo sempre É fala. incrível isso, Escutar, né? O importante não é o corpo falar, É. o importante é a gente escutar, né? Não adianta o Escutar corpo falar, a tá gente falando, escutar. né? E sempre fazer alongamento, Ana, sempre. O alongamento antes do exercício e o alongamento depois do exercício. Se você tem dúvida de como alongar, dependendo da sua idade, dependendo da sua condição física, você pode olhar na internet, no YouTube sempre tem como alongar pessoas acima de 40 anos, como alongar a mim mesma acima de tantos anos, entendeu? Tem alongamentos lá perfeitos, como alongar antes de caminhar, entendeu? Então é só olhar no YouTube que você consegue todos os movimentos necessários para evitar lesão durante o exercício e depois do exercício também. Você vê que é interessante o que você está falando? Tudo isso que você está falando, eu não preciso ter o dinheiro, né? Não. Porque às vezes as pessoas não começam atividade física, não tenho dinheiro, não dá, tal. Porque acho que é só E academia, a gente não está né? falando disso, ó. Hoje, a rede social está aí. Tá aí. Né? Você pesquisa também com a sua tecnologia. A IA também pode ajudar. E aí o que acontece? Você pode andar, você pode realmente se cuidar e leva a garrafinha de água e se prepara antes, durante. Isso. E tá tudo bem, né? Acha uma região que não tenha tanto trânsito, né? Tem isso Porque às vezes também, você né? mora num lugar que passa muito carro, anda um pouquinho até o próximo bairro, até a próxima rua, e caminhe naquele local, corra naquele local, porque também tem o risco do trânsito, né, Ana? Também. Você tem que se conscientizar. Eu vou correr aqui, os carros que desviem de mim. Gente, tem hora que a pessoa não enxerga você, não tem tem ponto como, cego né? no carro, na moto, né? Isso é Então, perigoso. sempre num local mais tranquilo. Não precisa procurar um lago, não precisa procurar um lugar assim, uma represa. Que às vezes não. nem tem, né, Não tem cidade que não tem. Então, você pode ir num local tranquilo, que pode ser 2 quarteirões para cima da sua rua, talvez já é tranquilo, Isso. né? E isso faz com que você consiga fazer esse movimento. E assim, nunca fazer essa meta por quilômetro, só voltando na questão da meta. Eu sempre falo assim, gente, faz por quarteirão. Cada quarteirão a gente Legal. tem 100 metros. Legal. Praticamente a maioria dos quarteirões, claro que tem uns que são maiores, mas a maioria dos quarteirões, de maneira geral, são 100 metros. Então, uma volta num quarteirão são 400 metros. Olha. Entendeu? Então, se você der 2 voltas no quarteirão, você anda 1 quilômetro quase. Olha a Entende? dica, que legal. Super legal, né? Então, você consegue até raciocinar a quantidade que você fez de exercício, né? Se você fizer isso. E outra coisa legal é que quando você dá a volta no quarteirão, você não precisa atravessar a rua. Porque tem o risco de eu atravessar a rua. Tá. Então, atravessar a rua é perigoso, porque às vezes o carro está passando, você não Sim. viu, né? Que às vezes você está na empolgação, não vê aquele trânsito e você acaba sofrendo acidente. Então, esse legal do volta ao quarteirão é interessante por causa disso também. Então, assim, não esquecer
de beber água antes, durante e depois, alongamento antes e depois, e sempre a alimentação balanceada antes do exercício. E se por acaso pelo menos 2 horas depois, não coma logo em seguida. Tem gente que acaba tendo que comer, dependendo da quantidade de exercício, acaba comendo uma banana logo depois. Mas eu sempre peço para dar pelo menos 1 a 2 horas depois do exercício, porque como todo o sangue, a circulação sanguínea está nos músculos, às vezes você acaba tendo indigestão por causa disso. Mesma coisa de não comer coisa pesada antes, né, que aí toda a circulação vai para o estômago. Você não pode também comer logo depois, que toda a circulação está nos músculos, e aí você pode ter indigestão por causa disso. Mas dependendo do atleta, às vezes tem que comer alguma banana, alguma coisa. Mas aí já é atleta, a gente é outra coisa. Nas corridas sempre tem, né? Quando eu participava de algumas corridas, sempre vinha uma banana. Uma bananinha, uma coisa assim. Era medalha e banana. Medalha e banana. Eu também, medalha e banana. Mas isso são casos que a pessoa já está acostumada. Aí já é um outro momento, né? A gente está falando do início. Doutora, e o que a gente não pode fazer, não deve fazer antes de exercitar? Então, jamais você fazer coisas excessivas. Tá. Então, por exemplo, você não pode fazer exercícios muito intensos. Então, por exemplo, como você já participou de corrida, você já deve ter passado por isso. Então, nós temos, às vezes, aquecimento antes da corrida, né? Então, tem gente que vem aquecida, chega ali, aquece de novo, aí aquece, sabe? E aí vai para correr, já foi. já está sem fôlego, já. Então, jamais exagerar antes da corrida, né? Antes da caminhada. Sempre fazer um alongamento leve, nada de exagero, porque outra coisa que pode acontecer, além de fazer exageros e você não conseguir fazer o seu pique, ter aquela força, é você fazer, eliminar, gastar, queimar, lembrei da palavra, queimar a musculatura que você vai usar. Então, você vai exagerar naquilo ali, naquele exercício, e vai acabar queimando a musculatura que você vai usar. E queimar a musculatura não é o que a gente quer. Queimar a massa magra não é o que a gente quer. A gente quer o quê? Alongar, né? Não deixar a musculatura parada para não atrofiar. E também, às vezes, dependendo da pessoa, fazer uma queima de gordura e não de massa magra. Então, queimar massa magra nunca é opcional. Não é opção. Se você exagerou antes, você vai correr o risco de fazer essa queima de massa magra durante o exercício. E depois também. Quanta coisinha, né? São simples, mas ao mesmo tempo são importantes. Então, assim, são detalhes. Você que está aí nos acompanhando aqui no nosso programa Talk Coffee, olha quanta coisa bacana, né? Eu lembro até hoje, quando você deu aquela dica da água, da esponja. Da esponjinha. Eu nunca mais esqueci, sempre passo para as pessoas. Isso mesmo. Agora é real. E é real. Agora é a dica do quarteirão, né? A importância realmente da gente perceber e fazer aquilo de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua condição, e todo mundo se cuidar. E toda dica que eu dou, Ana, é o mais barato possível e de preferência gratuito. Toda vez que eu falo aqui, gente, olha, são dicas que é para você ter na sua vida, para você passar para frente para os seus filhos, para os seus amigos, e de forma gratuita, o mais possível, barato possível e mais gratuito possível, porque eu quero que vocês não gastem e ao mesmo tempo tenham saúde. Essa é a minha intenção, né? Porque somos multiplicadores de coisas boas. Outro dia alguém falou que eu achei influenciador de coisas boas, né? Boa. Então somos influenciadores, vamos mudar o termo, influenciadores de coisas boas. Muito bem, Gi. E onde nós podemos te encontrar? Gente, @DRA_Gisele Barbosa. No telefone 11 91 488 0344. Me pediram para falar devagar, porque eu falo muito rápido. Mas tem na descrição do vídeo. Por favor, tem na descrição do vídeo. Olha, eu agradeço muito, Ana, por ter me trazido aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar com você. E eu aguardo a próxima semana. Muito bem. E logo aí estamos terminando o mês. E o programa de hoje está muito legal, viu? Nós vamos receber a Isabela, confeiteira, Morango do Amor, vai contar a vida dela, partilhar essa situação, né, que é tão bonito da confeitaria e como que está se expandindo aí no mundo. Posso fazer um comentário? Pode. Você sabe que o Morango do Amor foi um boom de comentários na internet, Foi. Né? E assim, teve muita gente que criticou e muita gente que elogiou. Eu acho que é uma coisa maravilhosa que o brasileiro faz, porque ajuda muita gente. Então, esses booms, assim, vem que a pessoa consegue ganhar dinheiro e as pessoas ficam felizes porque é uma delícia, né? Quem não comeu... eu tenho uma conhecida que ela estava meio parada em relação a isso, lá de São Paulo.
E ela falou como ela agradece a Deus por ter essa oportunidade, porque de repente despertou. É isso. E isso ajudou ela também com outras situações na vida dela. Com certeza. Então a gente também tem que pensar o outro O outro lado. como isso ajuda as pessoas, Isso, né? porque, assim, a gente se delicia, as pessoas ficam as pessoas felizes. criticam, né? mas para tudo, né? Sempre vai ter alguém que vai sempre criticar. tem. Mas a gente também tem que conhecer o outro lado da história. Sim. Então isso é legal. Então, Que é o lado bom. Que é o lado bom. Então, Sempre olhar mais já, o lado bom, né? Isso mesmo. Então já, você fica aí com a gente, já a Isabela vai estar aí, vai conversar com a gente. Um beijo. Tá bom? Gente, obrigada. Viu? Uma abençoada noite, uma linda semana e até semana que vem, Até, doutora. gente. Tchauzinho. Beijo. Muito bem, gente. Então é isso, né? Na nossa vida, é a gente realmente fazer as coisas de uma forma bem feita, né? Desde o andar até sua vida profissional e realmente levar adiante a sua missão. Assim como a Isabela Maciel também já está aqui com a gente e está carregando com muito orgulho a sua missão. Já, aqui com a gente. Doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. Muito bem, e aqui nós estamos nessa noite do Talk Coffee e hoje, gente, nós temos a alegria de receber aqui a Isabela Maciel, que é a confeiteira da Madame Z, que é uma confeitaria aqui de Atibaia, que faz um trabalho lindíssimo, inspirador e muito doce, por sinal, para realmente deixar doce a vida de muitas pessoas. E seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, Ana, obrigada. Seja muito bem-vinda nessa noite, né? Eu sei que você está na correria. Super. Quando que a gente não está corrida, né? É verdade. Mas é muito bom dar essa paradinha e estar aqui, né? Para você também partilhar um pouquinho da sua história com outras pessoas, né? Isa, como que começou a sua paixão, assim, pela confeitaria? Bom, na minha família, na verdade, todo mundo cozinha. Olha. Meu pai, hoje em dia, menos, né? Porque a gente tomou posse de tudo ali. Entendi. Mas dos dois lados da família, todo mundo cozinha. O meu avô vem de uma cozinha bem do interior aqui, né? Cozinhava na roça. A minha mãe cozinhou a vida toda. E minha mãe sempre gostou muito da parte de doce. Então, assim, desde que eu me lembro por gente, ela sempre fez bolo, sempre fez as coisas para festa. A minha outra avó, por parte de pai, veio do Nordeste, então ela faz muita comida nordestina. Cozinha é, assim, o praxe. A gente sempre está junto, a gente sempre está na cozinha comendo. Então você cresceu Eu com cresci esse dentro da ambiente cozinha. dentro da sua casa. Todo mundo lá na Todo cozinha, conversando, cozinhando. Seja na minha casa, na casa hoje em dia na casa da minha mãe, né? Que já Tá. não é mais a minha casa, mas na casa das minhas avós, a gente sempre cresceu ali, comendo, Tá. falando, cozinhando, todo mundo junto. Tá. E aí, de repente, surge a sua paixão pela confeitaria. A vida toda, né, como eu falei, eu sempre via minha mãe cozinhando. A gente Tá. tinha festa, ela sempre fazia bolo, sempre fazia os docinhos, sempre era doce. Minha mãe é advogada de formação e ela sempre trabalhou, até a gente abrir a loja, na verdade, ela trabalhava dentro do direito mesmo. Tá. E eu sempre via ela fazendo doce. Para todas as ocasiões, mesmo quando ela advogava, tinha gente, ai, Lu, eu quero um bolo de banana, você não faz para mim? Ela ia lá, ela fazia por Nossa, encomenda. olha. Então, sempre estava Envolvida. ali. E eu cresci, eu ficava muitas vezes com a minha avó à tarde, por parte de mãe, e ela sempre fazia um bolinho para o café da tarde, aí eu ia fazer com ela, ai, vó, eu quero fazer o bolinho hoje. E aí foi indo. Que bacana. E, de repente, surgiu e nasce Surgiu. a Madame Z. Como que tudo isso veio na sua vida? Como começou? Bom, quando eu decidi, falei, minha mãe, nossa, eu gosto muito de fazer isso, eu adoro, né, ficar de tarde fazendo bolo, eu quero fazer gastronomia. Eu sou formada em gastronomia pela Embi Morumbi e para mim foi, assim, a cereja do bolo, né, ter feito o curso. Realmente, quando eu estava lá, eu fiz estágio, trabalhei em outros lugares dentro dessa Tá. mesma área, né, e eu falei, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero, mas eu não queria ficar em São Paulo. Vocês eram de São Paulo? Não. A gente Sempre é daqui. daqui. Mas eu fui Tá, para lá mas você para foi fazer pra a lá pra faculdade. estudar, Aí eu tá. trabalhei lá, mas eu falava pra minha mãe, eu não quero ficar aqui, não gosto. Vamos para Atibaia. Ela falou, filha, em Atibaia a gente não tem muita opção. Ou você vai trabalhar em hotel, ou a gente vai fazer alguma coisa nossa, né? Na época a gente já fazia coisinhas por encomenda. Quando eu vinha de final de semana, Tá. ou antes de eu ir para a faculdade mesmo, quando eu estava no ensino médio, né, a gente fazia coisinhas ali pequenas por encomenda, deixava em posto de gasolina para vender. Então, quando eu voltei, ela falou assim, então a gente vai fazer isso mesmo? Eu falei, vamos. E aí foi assim, em 2 meses a gente abriu a loja.
Então super foi logo rápido. quando você eu voltei, se formou, eu me voltou. A gente abriu em fevereiro. Gente, super recente. Foi assim. Eu me formei em dezembro de 2017. Dezembro de 2017. Fevereiro de 2018 a gente abriu a loja. Foi super rapidinho. E aí estamos lá, né? Agora há 7 anos. Daqui a pouco 8 já, Então, quase. a pandemia você passou com a loja. Com a loja aberta. Olha, que experiência na tua vida também, né? Foi. Porque tudo muito novo para você. Foi. E de repente vem a pandemia. A gente estava começando a se estabilizar. Tá. Eram os primeiros 3 anos, Sim, né? 2, 3 anos de loja. É assim como... A gente abriu em fevereiro de 2018, a pandemia fechou ali em março de 2020, a gente tinha acabado de fazer 2 anos. No começo. No comecinho. E aí vem esse desafio. Que bacana. E por que Madame Z? Quando a gente decidiu que a gente ia fazer as coisas, né? A gente tinha um outro nome, a gente tinha decidido, né? Ia ser Toca do Doce. E aí a gente viu, na época, algum lugar aqui em Atibaia, abriu com esse mesmo nome. Ou um nome, assim, muito similar. Era uma confeitaria pequenininha. Eu falei, minha mãe, não dá, né? Não dá pra gente ter o mesmo nome de outra pessoa. E a gente ficou muito na dúvida do que a gente ia chamar, né? Que nome vamos mudar. Aí a gente tinha chegado num consenso de que não ia ser nem com o meu nome, nem com o nome dela. E a gente não conseguia escolher. Aí o meu tio, o irmão dela, falou assim, Tata, que é como ele chama ela, né? Olha, eu pensei em umas coisas, vou mandar para você e você dá uma olhada. Só que assim, era várias coisas com o meu nome e com o nome dela, que a gente tinha decidido já que a gente não ia fazer, né? Mas aí, a hora que ela leu Madame Z Studio, ela falou assim, filha, olha, eu vou pedir licença para você, eu sei que a gente tinha combinado de não fazer, eu sei que o Z é por conta do seu nome, mas eu quero muito. Eu falei, tá bom. Né? E ficou, porque... Na verdade, meu nome nem era para ser Isabela com Z, era Isabela com S. E aí, o meu pai, quando foi registrar no cartório, registrou com Z. Ah, mas já tinha inspiração já tinha. Foi um sinal. Eu falo para ela, porque meu apelido é Zazá, né? Ela fala que eu me auto-intitulei quando eu era pequena. Que barato, já estava tudo escrito. Ela fala assim, ninguém te deu esse apelido, você se deu o apelido. As pessoas chamavam de Isa, você falava, não, é Zazá. E aí ficou. Isabela, que barato. E é forte, né? É um nome bonito, né? Que tem tudo Eu gosto a ver. muito. Hoje em dia a gente quase não usa mais o estúdio, né? Ficou mais Madame Z, porque é mais fácil de falar. Mas ficou. Mas é muito legal, porque o pessoal aqui da cidade fala, eu vou na Madame Z, vou lá na Madame Z, eu tenho um doce na Madame Z. Ficou bonito isso, soa diferente, né? Muito legal. E como que se dá esse processo, né? Da criação, da criatividade com os doces? Porque tem que ter, né? Porque todos os dias tem que ter tem que ter uma novidade lá para o público, né? A minha mãe, ela ainda pega muito no pé. Ela fala assim, de final de semana a gente tem que ter um doce diferente. Nem sempre a gente consegue fazer. Mas a gente sempre está ali. Acho que no começo vinha muito do que a gente queria comer, né? Assim, nossa, porque a gente cansa. A gente cansa do que a gente faz todo dia. Falava, eu quero comer um doce diferente. Então, a gente ia lá, pesquisava, via algumas ideias, umas referências. Falava, vamos fazer tal coisa? Então, a gente fazia o que a gente queria comer. Que legal. A princípio. Sim. Mas, hoje em dia, a gente tenta ficar sempre de olho, né? Assim como foi com o morango, do que está em tendência, do que está em alta, do que as pessoas estão procurando. E a gente tenta desenvolver alguma coisa em cima desses sabores, ou, né, nesse caso, como foi um item específico. Sim. Então, acho que é muito Acaba disso. enjoando de doces, Ana? Você vê tanto doce, faz tanto doce, né? Hoje em dia a gente come bem menos, né? Quando abriu a loja, nossa, eu comia muito. Porque é tudo novidade, né? Você vê tudo aqui e fala, nossa, que delícia o que fiz. E como você não está no hábito ali de fazer aquilo com frequência, você come e fala, que delícia. E quando você vai fazer de novo, você fala, que delícia, eu vou comer de novo. Mas depois de um tempo fazendo, e não é nem só o comer, é o fazer. Você enjoa. E parece que só de olhar já está satisfeito, né? Porque está sempre fazendo. Isso é bom, né? Pra gente é bom. Isso é bom, muito bem. Isa, você como confeiteira, né? Assim, o que uma confeiteira hoje em dia ela precisa realmente saber? Ela precisa se colocar aí como uma confeiteira, né? Porque vai mudando também, né? Uma confeiteira, vamos supor, lá atrás, né? Nos anos 2000, que seja, hoje é bem diferente. Hoje é muito diferente. Eu acho que alguns pontos, mas em primeiro lugar, eu acho que talvez seja o mais importante, além da técnica, porque a técnica é sempre importante, você escolher algumas coisas para você trabalhar. E se aprimorar naquilo. Eu vejo hoje em dia muita gente falando, eu só faço brigadeiro, eu só faço bolo, eu só faço itens específicos. Não é o nosso caso, porque a gente tem uma gama de produtos um pouco maior, mas eu acho que você saber fazer
o básico bem feito é o mais importante, porque daquilo você pode partir para outras coisas. Morango do amor, por exemplo, é uma coisa que a gente nunca tinha feito. Então, vamos falar desse morango do amor. De repente, um belo dia, que foi acho que no TikTok, uma coisa assim, Foi no né? TikTok. Eu acho que, pelo que eu entendi, porque, para confessar assim, do TikTok eu também sou meio por fora. Meu noivo fala até, você já é velha pro TikTok. Ah, eu também. Eu não me adapto. Outro dia eu TikTok. entrei lá, no meio dessa onda do morango, decidi fazer um TikTok pra loja, Tá. né? Aí os nossos colaboradores são todos mais jovens, aí eu chegava assim, Ellen, me ensina como que faz tal bem assim. coisa. A gente já... Aí eu também não sabia. Mas pelo que eu vi, surgiu no TikTok como um desafio. Tipo assim, um fulano postou comendo, falando assim, eu fiz em casa. E aí, vamos fazer em casa, eu ensino a receita. E aí o desafio era, tipo, as pessoas fazerem em casa e comerem. Só que aí... Pelo que eu entendi Tá, até agora, foi assim e que de começou. repente se espalhou, né? E se espalhou, virou assim... Uma febre. Fogo, Foi um fenômeno esse fenômeno. morango. Olha, eu já faz... Que eu trabalho com confeitaria já Tem um tempinho, né? faz uns 12 anos. Que a gente está com a loja aberta, vamos fazer 8 daqui a pouco. Eu nunca vi nada parecido. Gente... Nada, 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 nada parecido. Porque as pessoas, elas queriam experimentar, né? Queriam. E era assim, gente chegava na loja e falava assim, olha, eu nem gosto de morango, mas eu preciso comer. Ou, eu nem gosto de doce com caramelo, tipo maçã do amor, mas eu quero experimentar. As pessoas nem gostam daquilo que elas estão comendo. Não, mas elas precisam porque comer. todo mundo falava. O estar parte, né? Isso, o fazer parte. eu pertenço àquilo, eu também experimentei o morango. Mesmo que a pessoa não Não tenha goste, gostado, mesmo que ela reclame. É verdade, olha, eu fiz parte, né? Era uma comunidade do morango do lembra amor. naquela época que aconteceu aquilo? Nossa, eu comi. Isso, porque nós tivemos épocas assim, né? Se a gente for ver, teve a época da paleta mexicana, não foi? Lá pra Todo 2015, mundo 2016. tinha que experimentar uma paleta mexicana. Depois o cupcake, né? Que também foi uma febre também. Quando a gente começou fazendo cupcake. Olha lá. A primeira coisa que eu fiz pra vender, eu e minha mãe, né? Foi cupcake. Olha lá. Porque eu ficava alucinada, né? Era um fenômeno também na época. Eu era super criança ainda, praticamente, né? Eu tinha, uns 13 anos. E eu usava muito o Tumblr, que era tipo uma rede social. E lá só se postava as coisas dos Estados Unidos, de Londres, e era muito cupcake. Eu falava, gente, eu preciso fazer isso. Aí uma amiga minha na escola fez, e não ficou muito gostoso. E eu pensei, nossa, eu acho que se eu fizer, vai ficar mais gostoso, né? Ficar melhor, se eu fizer né? pra mim, eu vou fazer pra eu comer, porque eu não gostei disso. Se é isso, eu não Tá. gostei. E aí eu fiz a minha mãe, azucrinei minha mãe, né? Falei, não, vamos comprar as coisas. Comprou forminha, comprou assadeira, comprou confeito, fiz ela comprar tudo. Aí eu fiz pra comer, ficou uma delícia. E aí eu levei pra escola, e os meus amigos falavam, ai, nossa, eu quero. E aí eu levei pra casa da minha avó, e a minha avó adorou. Eu até lembro até hoje, foi um cupcake de cenoura com uma cobertura de Nutella ali. E a minha avó falou assim, eu quero encomendar, vou levar pras minhas amigas no coral. E as amigas dela do coral ficaram enlouquecidas. Foi um fenômeno também, todo mundo Mundo queria o cupcake. Aniversário o pessoal fazia, todo mundo tinha. Por um bom tempo deu uma esfriada, Deu. assim, nos últimos anos. Mas, olha, nos últimos... Nem vou falar nos últimos 6 meses, acho que nesse Tá último voltando, ano... não tá? Nesse último ano, a procura na loja tem sido muito grande. A gente até está Interessante considerando isso, né? acrescentar mais sabores, porque o que a gente tem lá fixo é o de brigadeiro, né? Mas a gente está até pensando em colocar mais sabores de volta, porque está começando a ter procura novamente. Isa, me conta uma coisa, esses bastidores do Morango do Amor, como que foi tudo isso? Porque a produção tinha que ser grande, É insano. as pessoas... É insano, né? Insano. Ninguém tem noção. Ninguém que não trabalha com isso tem noção. Porque eu vi um dos stories, aí, enfim, que aí o pessoal começa a divulgar, né? Um monte de coisa, né? De uma confeiteira, não lembro o nome, que ela postou, não me peçam mais para fazer o Morango do Amor. Eu não aguento mais, minha mão está queimada, né? Que ficou Caramelo. queimada, de caramelo. Eu não vou fazer, eu estou avisando para ninguém Me pedir? encomendar, ninguém me pedir. Ela colocou. E aí o pessoal falou, nossa, né? Aquela coisa. Mas é aquilo que eu falo, ninguém sabe os bastidores, né? Não sabe. E era o que eu estava te falando. A gente também nunca tinha feito, mas eu acho que esse é o bom de você conhecer as técnicas, Tá. porque você pode pegar uma coisa que você nunca fez e fazer bem feito. Tá. Mas foi muito corrido, foi muito corrido. Era assim, a gente chegava na cozinha às 5 horas da manhã, para sair, às vezes, sei lá, 10, 11 da noite. Gente. Limpar morango, fazer os brigadeiros, porcionar todos os brigadeiros, porque tem um peso certo, né? Pelo menos a gente faz com o peso certinho para todos ficarem padronizados. Então, você tem que pesar todas as bolinhas de brigadeiro, enrolar, limpar todos os morangos, colocar no palito, higienizar os palitos, fazer o caramelo. A produção
final, que é você passar ele no brigadeiro, passar o morango no caramelo, banhar e embalar, demora mais ou menos 1h20 cada processo. E rende... Quando dá bastante, dá umas 60 unidades. Então, você demora 1h e pouco para você fazer 60 unidades, que o lá pessoal em já julho, tá pedindo. lá em julho já tinha... Você descia para a loja, era 5 minutos, vendia tudo. E aí chegava a gente e você demorava mais 1h20 para fazer mais 60. Meu Deus, olha isso. Foi desesperador. Desesperador. Fora a qualidade do morango também, né? Que Fora tem a que ser qualidade um do morango bom. O que as pessoas falam assim, ai, nossa, mas uma caixa, sei lá, as pessoas É. paguem barato, né? Uma caixa de morango custa R$40, vocês cobram um morango 16, 18, É. que aí dependendo do preço do Eu já fornecedor. vi de 30. Gente Dependendo- vendendo por 30. Dependendo do preço do fornecedor, Ah. varia um pouco o nosso preço final. Em alguns momentos a gente teve que ajustar, né? Mas a gente juntou porque assim, não é todo morango que você consegue Não é. usar. Você seleciona, às vezes, de uma caixinha que você compra, você consegue usar 3 para você manter o padrão. E Meu sobra todo o resto. A gente juntou 10 pacotes, né? 100 quilos de morango congelado que a gente limpou porque não dava para aproveitar. Sobrou 100 quilos. Sobrou. A gente usou meia tonelada de morango. É interessante você falar isso, porque as pessoas, muitas vezes, não conhecem os bastidores do que Não acontece, conhece, né? ninguém tem ideia. Porque a pessoa chega lá, tem morango, eu quero, né? Pedindo iFood, aquela coisa toda, né? né? A pessoa quer para aquele momento, né? E ninguém sabe realmente como O que tá por é, trás. o que está por trás. Não, só o que a gente teve de despesa extra, de funcionário extra para ficar, para fazer free, funcionário que ficou até mais tarde, o tempo que a gente demanda, né, para limpar todos esses morangos, higienizar propriamente, depois limpar tudo que sobrou, porcionar, congelar. A gente agora na loja está fazendo suco de morango desde o mês Tem passado. que aproveitar o... Desde agosto a gente está fazendo suco de morango. Tem que aproveitar o morango em todos os Porque sentidos. sobrou muito, sobrou 100 quilos de morango. 100 quilos de morango é muita Isabela. coisa. Fora que quando você está fechando a loja, você já tem que se organizar para o dia seguinte, que você sabe que vai ser tudo isso novamente. Não, e o mais doido era que assim, a gente tava numa pauleira trabalhando, corrida, e a gente não dava conta de fazer as outras coisas da Então, loja. porque tem a gente outros doces. a gente tem muita coisa na vitrine, tem muita variedade, a gente não dava conta de fazer. Aí os clientes chegavam, reclamavam porque não tinha. Aí ele chegava para comprar o morango do Amor, o morango já tinha esgotado, eu vou levar outra coisa. Mas aí o que ele queria também não tinha, porque não deu tempo de não era fazer. atrativo para ele. Então, assim, Gente, e fora o ponto do caramelo, né? nossa, eu particularmente não fiquei. A gente fez linha de produção. Nossa. Eu não fiquei nessa parte da produção do caramelo, não é muito meu forte. Mas a minha mãe e o meu noivo, que também trabalha com a gente, ficaram fazendo, né? Mas essa parte do caramelo, do banhar. Graças a Deus a gente terminou porque a gente ainda está fazendo, né? Terminou aquela correria só com 2 queimaduras. Graças gente, a Deus. esse homem é para casar, né, gente? Pensa bem. O noivo, no meio desse desafio do morango do amor, fazendo caramelo, e ainda Caramelo. tinha que sair no ponto certo. Não, isso é uma gêmea mesmo, né? E olha, ele tá aqui, viu, gente? Tá aqui nos bastidores, que veio acompanhar também no programa. Esse é amor. Então muita correria. Ninguém tem noção. Ninguém tem noção. Mas valeu a pena, Não, financeiramente, financeiramente sim, né? vale muito a pena. É, porque tem um relato de pessoas que foi esse pontinho que ajudou realmente a pessoa a despertar aí para essa vida também financeira em Não, relação eu vi ao morango, relatos né? de gente também. A gente segue, né? Querendo ou não, muitas pessoas Sim. de fora, inclusive, de outras regiões do país. E eu vi gente falando, ai, nossa, porque eu vou conseguir terminar de abrir a minha loja para comprar Olá. as coisas que faltavam para eu abrir a loja. É, gente, ajudou muita gente. Né? Foi muito, e muito é bom. engraçado porque agora diminuiu, né? Agora já tá bem. É, pouquinho. agora é normal. Será que fica? Esse doce veio para ficar? Eu O que você acho acha? que ele vai ser um doce sazonal. Ah, Eu tá. acho que ele vai ser muito de época de festa junina, assim como é a maçã do amor. É verdade. Tá. Eu acho que ele vai ser uma coisa mais sazonal, até porque É porque a gente também não encontra maçã do amor ele é assim um doce sempre, né? muito... Primeiro, vai ser específico dessa época do ano de inverno e primavera, porque é a época que tem morango bom para fazer. No verão a gente não vai encontrar. Segundo, ele é um doce calórico no sentido de comer no calor. Você não consegue comer ele muito no calor, porque ele já é muito... Tá. Muita coisa. No calor você quer uma coisa mais fresca, você Sim. quer um sorvete, você quer uma torta gelada. Ele é um doce mais do inverno, né? Que você quer uma coisa mais Entendi, calórica tá, um pouco para tá. comer. Então eu acho que ele vai ser uma coisa mais de época. É, e passa, né? Passa. Gente, como passa as coisas aqui, Passa. né? É inacreditável. Aquele fervo todo. 8.000 morangos depois,
passa. É verdade, depois de 8 mil morangos, tudo volta a reinar a paz naquele lugar, né? Gente do céu. Isa, tirando esse desafio do morango, quais são os desafios que você enfrenta no seu dia a dia? Porque você administra, você é confeiteira, né? Tem essa parte da gestão, tem tudo isso, eu acho né? que fora a parte da gestão, que já é um desafio Sim. em qualquer negócio, né? Ainda mais que a gente no Brasil não tem, por formação, uma questão ali ninguém de ensina a gente assim, né? administrativa. A gente não tem isso de base, então acho que para todo mundo já é um desafio padrão. Para a gente, na cozinha, eu acho que são algumas coisas difíceis. Mão de obra é uma delas. Tá. Especialmente aqui na região Nossa, de Atibaia Atibaia. ganha, É né? muito complicado. Nossa Senhora. A gente, graças a Deus, hoje em dia está com um time bem bom, que a gente, ao longo, né, desses anos... Pode contar com foi, eles. até pessoas... Hoje em dia, a gente tem uma colaboradora que não é fixa, mas ela já trabalhou com a gente por um período, por questões dela, ela teve que sair, mas sempre que a gente precisa, como foi, né, em julho e agosto, ela vem ajudar. E a gente tem uma equipe boa que a gente está formando, né? Todos os nossos colaboradores são bem novinhos. Eles têm ali que legal. 18, 19 anos, então... E são, assim, São motivados ponta firme. para isso, Uhum. ponta firme. Então, Que acho que isso é um bacana. desafio. A questão dos preços dos insumos é muito complicado para a gente de gerenciar. As coisas de um ano para cá subiram muito. A gente não consegue repassar. As pessoas preferem sair de Atibaia para pagar o mesmo valor que elas pagariam aqui, comendo um doce em São Paulo, do que dar valor no que elas comem aqui. Gente, olha isso. É muito complicado. Ainda mais que a gente está muito próximo de São Paulo, né? Então a pessoa pensa, 40 minutos, eu vou lá em tal lugar. Que coisa, não? Até isso, né? Até isso. Até isso faz parte desse desafio diário, Faz. Mas pra gente, acho que assim, muitas coisas já foram muito mais difíceis do que Tá. elas são hoje. Hoje, graças a Deus, a gente já está numa posição um pouco mais tranquila, né? A gente Sim. consegue levar as coisas um pouco melhor, mas são coisas complexas. São. Os momentos de alegria, Isa. Você se recorda assim, de momentos que você falou assim, nossa, né? Olha que bacana isso. Nossa, isso eu vou lembrar para minha vida. Tem algum momento, assim, alguma situação que te marcou em relação ao Eu onde acho você tá? que os momentos que a gente mais lembra de estar feliz são, coincidentemente, os momentos que a gente mais está cansada. Olha. Porque são sempre, assim, em épocas que é muita correria, né? De Natal, de Páscoa, de evento mesmo. A gente já trabalhou alguns Nossa, anos... teve vários eventos agora, né, na A cidade. gente já trabalhou em anos anteriores na Festa das Flores, dos Morangos, Tá. que antes era no Parque do Isso. Zanoni. Esse ano a gente fez também em agosto a festa da Que família teve da Música e família, Morango, foi né? Que muito foi a legal. primeira edição. Fizemos o Festival do Pistache. Teve a Parada Gay também na Estação Atibaia que a gente Foi um estava. seguido do Foi um outro, seguido né? do outro. Foi muita correria. Gente. Mas são os momentos que a gente também conhece pessoas novas e que a gente vê reconhecimento de pessoas, né, chegando assim, nossa, ai, vocês estão aqui, ai, porque eu conheço vocês de lá, ai, porque eu gosto muito de tal coisa. A gente vê pessoas que a gente normalmente não vê, porque hoje em dia nem eu nem minha mãe ficamos muito ali na frente da loja, Tá. né? Então tem muitos clientes que a gente acaba não vendo, não conhecendo. E a gente vê essas pessoas chegando e vendo a gente na rua e vendo a gente nos eventos. Então é muito gratificante. A fabricação de tudo é na própria loja? É na própria Na loja. própria A gente loja. hoje em dia tem 2 prédios, né? Tá. Um do lado do outro. Um Tá. que é a loja. E aí o prédio ao lado, que a gente abriu É a uma fábrica. passagem por dentro, que fica a cozinha. Nossa, então é tudo junto É tudo mesmo, junto ali. né? Você acompanha os dois ambientes, né? Uhum. Que também é um desafio. É, né? mas é muito gratificante. A gente trabalha muito com coisa assim de Tá. mêsversário, de coisa para neném, e a gente vê as crianças crescendo ali dentro, né? Tá. Tem crianças que quando a gente abriu a loja eram super pequenininhas e hoje estão quase maior que eu. Ai, que Então é barato. muito legal. Bacana. É verdade, né? Viu crescer. Tem um pontinho que eu achei muito interessante e eu me emocionei quando eu vi na sua rede social, né? Que a gente vai fuxicar, né, gente? Você sabe, né? A gente faz aquele trabalho investigativo. Você fez uma homenagem muito bonita para o seu pai. Né? Nossa, aquilo foi muito lindo. Você ia relatando e contando detalhes até dele montar a barraca, dele chegar de madrugada, dele carregar as coisas. Gente, isso é muito lindo. Então dá para ver assim que a família, né, tá sempre presente. Tá. A minha família, acho que é todo mundo do fazer. Tá. Ah, precisa fazer? Tô lá já, nem perguntou, já tá fazendo. Acho que isso é uma Isso. coisa muito, muito nossa, assim, do servir, né? Meu pai... Quando eu falei para você, né, que a gente abriu a loja, eu me formei em novembro, dezembro, terminei a faculdade, a gente abriu a loja em fevereiro, foi por conta dele. Porque, na época, ele tinha um estacionamento ali na Praça do Museu, né, onde é a loja.
E ele falou assim, não, porque aquele ponto ali que é na esquina de cima já tá para alugar faz muito tempo, porque eu fui, porque eu falei com fulano, porque o aluguel é tanto e não sei o quê. Vamos fazer. E minha mãe assim, não, é muita coisa, é muito rápido. Ele, não, vamos fazer, vai dar certo. Nossa. Então ele desde o começo... Desde o começo. Foi, assim, o seu fã, né? Foi. E até hoje. Ele vai nos lugares. Gente, eu passo muita vergonha, porque ele vai nos lugares comigo. E ele fica assim, essa aqui é minha filha, ela que faz o doce, viu? Ó, lá naquele lugar. Ó, abre aí no Instagram pra vocês verem. E ele fica do lado da pessoa, até a pessoa seguir a gente no Instagram. Olha Ele isso. chega, às vezes, falando assim, não, porque essa semana eu ganhei um monte de seguidor pra você. Que bonito, né? Isso, assim, é impagável. Ele é. Né? Nesse sentido, não tem comparação. É muito lindo tudo isso, porque dá para ver que a família é essa base, né? É isso que realmente faz você, cada dia, continuar, né? Porque dá para ver que tem um alicerce, tem uma base. Tem. E isso é muito importante. Você que está aí nos acompanhando, né? Quantos sonhos, às vezes, o seu sonho também se torna um sonho coletivo, o sonho da sua família. Como é importante a gente ter aquela pessoa, né, ou aquelas pessoas que realmente vão nos dar a base, vão nos ajudar. E dá para ver pela vida da Isabela, né? Uma menina nova que amadureceu dentro do seu negócio, né? Com certeza tem muitas coisas ainda que quer realizar e tem essa parte desse sonho coletivo, né? Que a família está junto, porque der e vier. Tá sempre junto. Trabalhamos eu, minha mãe e meu noivo, né, lá na loja. Sim. O meu pai, sempre que precisa, também tá lá, e ele carrega e faz mudança e vai comprar vitrine. E às vezes a gente, quando a gente ia fazer a festa agora, a gente não ia comprar vitrine, a gente não ia fazer nada. A gente ia tentar remanejar o que a gente tinha na loja. Ele, não, porque eu já comprei, eu vou lá buscar. Ai, que barato, gente. Muito bem. Isa, algum sonho? Nossa, algum sonho? Olha, muitos. Muitos. Mas eu acho que talvez o principal que eu gostaria muito, daqui a um tempo, quem sabe, né? Quando a gente tiver... Acho que a gente sofreu muito com a pandemia, então as coisas demoraram muito para chegar onde elas estão. Acho que elas poderiam ter sido mais tranquilas um pouco antes. Mas eu queria muito que a gente conseguisse, especialmente a minha mãe, trabalhar com menos preocupação. Menos preocupação com conta, com coisas organizacionais que precisam ser feitas. Porque a gente trabalha, às vezes, com muita pressão, né? Dentro da cozinha, eu acho que é até um dado que não é muito conhecido. Lógico que na confeitaria é menos do que numa cozinha normal, mas dentro da cozinha é uma das profissões com maior índice de depressão. De depressão? Então, eu acho que é muito corrido para as pessoas, né? No geral, é muito puxado dentro da cozinha. Tudo que envolve a cozinha. Então, eu queria muito que a minha mãe pudesse trabalhar mais tranquila, que a gente tivesse, não vou falar um pouco mais de conforto, mas um pouco mais de qualidade de vida dentro da cozinha. Né? Porque ninguém vê os bastidores, Ninguém né? vê. É que nem a gente estava falando do morango, né? Ninguém vê. Então, é no dia a dia, porque é de segunda a segunda. A gente abre todos os dias. Nossa, todos os dias. Todos os dias. E vocês têm que estar bem todos os dias, né? Tem que dar conta todos os dias. E tem que se amarem todos os dias. Na época de correria de isso, hein? festa, a gente trabalhou 72 dias seguidos, sem tirar um dia de folga. Olha isso. Né? Então, é muito bonito isso. E aí a gente volta nesse sonho coletivo. Né? Hoje você sonha em dar o melhor para a sua família, onde a sua mãezinha também possa ter uma vida, às vezes, mais de conforto, enfim, sem tantas preocupações. A gente tem as preocupações, né, diárias, da vida, normal, né? Normal. Da vida. Mas, assim, talvez até retribuir o que teu pai e tua mãe te ajudou e te ajuda até hoje, né? Sim. Então, isso é bonito. E quando você fala dessa tristeza, desse cansaço, dessa depressão que às vezes tem na cozinha, é porque realmente, né, nós vivemos num país que muitas vezes, né, Não valoriza. Não valoriza. Então, quem está lá dentro da cozinha, aquela pessoa que está cansada, né, muitas vezes, e ela está lá continuando no dia seguinte a mesma coisa. Né? Então, isso é bacana. Qual a receita para o sucesso, Isa? Receita para o sucesso? Trabalhar muito, não conheço outra, não. É verdade. A gente trabalhando muito para poder alcançar aí grandes coisas, né? Eu trouxe um docinho. Não consegui trazer o morango, mas trouxe um docinho Chega para de não passar em morango, branco. né? Acho que você não pode mais ver Eu não morango. aguento Vai mais ficar ver uns 10 anos sem ver morango na frente, né? Que gracinha! Olha isso, gente. Olha a caixinha. Dose diária de felicidade. O doce da vida é ser feliz. É o nosso tá? lema, tá pintado lá na parede da Ai, loja. que lindo! Bacana, né? Ó, vou abrir o docinho.
Nossa! Será que pega? A câmera pega? Aqui, gente. Ó, um docinho para adoçar a vida, o coração. Dá para ver? Né? Vai encerrar o dia bem já, Vou hoje. encerrar o meu dia bem, gente. Desculpa, tá? Mas é só meu, tá? Que bonitinho. E eu também tenho aqui uma lembrancinha para você, Ai, obrigada. né? Para marcar aí a sua vinda, que eu sei que para você foi algo tão desafiador, né? Combinar com a Isa, gente. Vocês acham que é fácil? Não, viu? Já é como se fosse uma atriz global já, ó. Tem que olhar na agenda, tem que ver o dia, o horário. Ó, que foi. E conseguimos, E saindo né? daqui, vou trabalhar ainda. E saindo daqui vai trabalhar ainda. Então, assim, parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua conquista, pela sua coragem, Isabela. Obrigada. Né? Pessoas corajosas, elas enfrentam, pessoas corajosas, elas perdoam, pessoas corajosas, elas não desanimam, né? E trabalhar em família também é um desafio, né? Ser criativa hoje é um desafio, tem tudo isso, Tem né? tudo isso. Então, assim, que você persista, né? Que você, assim, não desista, porque, assim, você tem uma vida pela frente. E quantas Madame Z você pode estar pondo por aí? Pois né? é, quem sabe. Então, esse é o objetivo. Então, está aqui uma lembrancinha Obrigada, também. querida. Que você, toda vez tomar o seu cafezinho, você se lembre da participação aqui no Talk Coffee. E como é importante, né? Você também inspirar outras pessoas. Quem te inspirou? Sua família a começar Minha tudo família. isso? Muito bem. Né? A maior Não posso nem inspiração. apontar uma pessoa individual, apesar da minha mãe acho que ser a maior parcela, mas a minha família no geral. É verdade, cada um contribuiu, né? Sim. Com alguma forma e até hoje contribui. Né? Então isso é bacana. Pode abrir se você Ai, quiser, eu tava viu? com medo de fazer barulho. Não, pode fazer. O Fernando não vai brigar com a gente. Muito bem, né? Então, Ai, que linda. isso, que você possa ir nas suas pausinhas. Eu tenho uma coleção de xícaras. Ah, é? Juro pra você. Gente! Meu noivo não sabe mais onde enfiar as minhas xícaras. Ai, desculpa, noivo. Mais uma para a coleção dela, tá vendo? Né? Obrigada, E essa é adorei. bem especial. Obrigada. Né? E que você siga também o seu caminho com muita alegria, né? Obrigada. Nessa humildade que você tem e de conquistar aí grandes coisas. Tá Muito bom? obrigada, Ana. E você também é uma inspiração para tantos jovens, né? Que às vezes desistem, que às vezes estão assim confusos, né? E de repente você sentiu isso no seu coração, é uma missão de alma e que você aí possa multiplicar muitos Com doces, certeza. muitas guloseimas Muito boas doce. para muita gente, né? Que seja aí realmente o doce da vida, gente, é ser feliz. Então você que está aqui com a gente, pensa um pouquinho, né? No seu desafio, naquilo que realmente faz a sua vida se tornar doce de verdade, né? No seu sonho, na sua conquista diária, e é isso, é não desistir e perceber que muitas vezes aquilo que a gente faz também é um sonho coletivo de quem está ao nosso redor. Parabéns, Isabela, Obrigada. continue, tá bom? A minha gratidão. A gente se pela vê de sua novo. presença. A gente se vê de novo, vou lá comer mais docinhos, né? Muito bem. E ficamos por aqui, você que está aí nos acompanhando, foi lindo esse programa, e que você também possa ser aí multiplicador, influenciador, enfim, de coisas boas. Ana Palmezan, vou ficando por aqui, estou lá no Espaço Teu, Espaço de Terapias e Bem-Estar, siga a gente lá no Instagram, no Terapeutiano com Ana também, e aqui na Rádio Mídia, onde você também faz parte dessa história. Um beijo grande, gente, uma boa noite, até semana que vem.